Muito bem, começamos mais um podcast do Instituto Hugo de São Vitor, com patrocínio de Escola Clássica e Sociedade Chesterton Brasil, além de várias outras iniciativas que nos apoiam aqui, iniciativas capitalistas que nos apoiam, certo? Muito bem, boa tarde, Eduardo Rocha. Boa tarde. Qual é o tema? Vejamos aqui, o nosso produtor ali depois vai explicar mais ou menos. O nosso produtor, Mário Carboneira. Vou ver teve muita reclamação depois do último episódio aí e tal, então nós vamos para um tema mais ameno hoje. Hoje é só amenidades. Não, mas quem é o narrador aqui é o... Narrador. Clístenes. Muito bem. Então é o seguinte, para que serve a gramática? Para que serve a gramática? Esse é o tema. Primeiro, o que é para que serve? Não. Primeiro é que assim, ó, vai ser a partir de uma anedota. Ah, então conte a anedota. Não, tu tem que contar a anedota. Mas eu não sei que história é essa. A anedota os caras não combinam nem a pauta do negócio. É a anedota do cara lá, do intérprete da Bíblia lá. É aquela anedota. Hã? O cara que casou com 3 mulheres interpretando a Bíblia. Aquela ali, né? Tá, não sei sim! Pegue a mulher adulta. Isso, esse é um pastor aí, não é? Que tinha ali e tal, negócio. O sujeito leu ali que ele era polígamo, né? Ele tinha mais de uma esposa, eu acho que era 3 ou alguma coisa assim, e ele foi questionado por um repórter, não é? Então, mas como assim? O senhor é cristão? Sim, sou cristão, mas de onde é que o senhor tirou essa ideia de poligamia? Peguei da Bíblia, tá aqui, ó. Pega a mulher e adultera. Pega a mulher. Não, pega a mulher. Ou como é que é? Sei lá, eu sei que ele conseguiu ler isso na Bíblia. Pega certo? A mulher e adultera. Pega a mulher e adultera. E aí o repórter olhou na Bíblia ali do sujeito. Não, mas aqui tá adúltera, né? Tem um acento aqui. Pega a mulher adúltera. E aí ele... eu não tinha visto isso aí, né? Mas ele já tinha se casado já com mais de uma mulher nessa época. Então ele demorou muito tempo, assim, para que alguém viesse corrigir a sua gramática. Né? Vai estragar o microfone. E sim, vai estragar o microfone aqui com um cigarro, né? Mas... Tá, vamos começar. Mas a questão, qual é a questão? Né? Para que serve a gramática? Para o cara casar só com uma mulher. Exatamente. Pronto. Entenderam? É isso. Bom, agora eu vou defender aqui a gramática, né? Vou defender porque, na verdade... Tinha que defender o pastor. Não. O pastor não... Não é próprio. Pastor! Acho que a gramática não tá aí para ser a nossa segurança daqui da porta da palavra, né? Para isso está Dom Sebastião, que é a bem-nascida segurança. Da Lusitana antiga. Não, a gramática não nasceu aqui para ser para ser uma espécie de cadeia da nossa escrita nem nada. Não, a gramática tá aí para nos ajudar, né? Para nos ajudar a ter liberdade de entender as coisas, né? Ou ter uma segurança para entender aquilo que se lê, tanto quanto para dizer da forma correta. Então, acho que é mais ou menos por aí. O pessoal leva a gramática às vezes como, não, aqui está a língua. Aqui está a língua inteira, na gramática. Sim. Ou seja, eu lendo a gramática e aprendendo ali o vocabulário, eu tenho a língua. E não é assim, né? Eu preciso da realidade, preciso da língua unida a essa realidade, a realidade que seja lá quem for escreva ou diga. E depois eu tenho a gramática, e depois eu tenho o que a gramática pode me informar ou pode me esclarecer daquilo ali. Tá? E assim ela se torna uma aliada, né? E lembrando que essa dúvida acho que é uma coisa recorrente, que a gente já pode começar por esse problema, de pensar que a língua está ali na gramática, né? Pensar que a gramática é como se fosse o DNA da língua. Não, ninguém aprendeu a língua lendo um livro de gramática, mas agora isso que tu falou, por exemplo,
se for pegar o próprio texto do cara, mesmo que ele tivesse interpretado, pega a mulher e adultera, vai dizer, veja bem, adulterar não é casar com a pessoa, né? Então como é que ele chegou Exato, nessa... e aí tem o outro, aí eu... Então aí que entra a realidade, porque ele não sabe nem o que é adulterar nem e casar, né? Tanto que ele confundiu as duas coisas ali. Exatamente, até porque se ele se casou, ele não vai adulterar nada, né? Essa é a questão, enfim, né? Não foi, ele teve ali um problema de leitura, né? De ortografia, ele não conhece a ortografia e tal. Tanto que quando o repórter diz, olha, aqui está escrito adúltera, ele aprendeu, né? Então ele sabe a palavra pelo som, ele Sim. conhece o significado da palavra pelo som, a diferença dela, mas o verbo ele não conhece, porque ele não sabe o que é adulterar, né? Exato. Então começou por aí, assim. Claro, aí a gente já pode entrar aí pro problema do porquê que se fala em arte e gramática como algo muito, como um conjunto de experiências ali, né? De assuntos que nós vivenciamos, de coisas que nós lemos, para que nós tenhamos aí essa arte como um hábito, né? Não como a gramática agora, como a gramática de uma língua ou coisa assim, mas como um hábito, daí como arte. Porque olha só, quando a gente vê na Bíblia, certo, tá ali o cara que ele é o escriba, né? Tinha os escribas e os mestres da lei, certo? Que eram caras assim insuportáveis ali e tal, com quem Nosso Senhor tinha de lidar. Escriba no grego tá gramático, certo? Uma secretária em grego hoje em dia, até mesmo hoje em dia na Grécia, em grego moderno, ela é uma gramatés, certo? Ou gramatis, alguma coisa assim. E porque é esse, então assim, eu penso em gramática como o trabalho que faz uma secretária, certo? É mais ou menos isso, assim, ela tem que escrever ali, ela tem que escrever, conhecer as gramata, que são as letras. Isso é a gramática. Agora tu pensa assim, a secretária é uma pessoa que tem que estar ali com um livro de gramática embaixo do braço, conferindo as regras ou escrevendo regras, né? O gramático ele tem mais a função de uma secretária, de um escriba, certo? Do que de um sujeito que fica cagando regras ali, né? E esse é o verbo certo, eu acho, até para falar sobre as regras nesse sentido, né? Porque a gramática não é só isso, né? Não é um conjunto de regrinhas. Aquilo ali é um pedaço assim da gramática bastante posterior à língua já ter surgido e tudo isso, né? Não é? Exatamente. E aí, Mário, o que tu pode dizer Não entendi muito bem essa gramática pauta aí. aí, mas vambora, né? Que É o que tem pra hoje? Essa aí foi a última, né? Que foi criada, acho que ela ficou meio pelo caminho. Meio uma Meio, merda meio. mesmo. Então, né? Não. Então é o seguinte, ó, vamos recapitulando. Existe a língua, certo? E a língua, ela independe da gramática. Isso aí que nós estamos falando, certo? Da gramática como nós a compreendemos, né? Que é aquele livro grosso, cheio de regras para o bem escrever. Que é um livro muito bom, é um livro muito necessário, mas existem diversas línguas no mundo que não têm gramáticas, né, escritas dessa forma. Porém, né, os linguistas vão dizer, existe uma gramática intrínseca em todas as línguas, existe toda uma questão que ela é natural a todas as línguas, né? Todas as línguas, elas de alguma forma ou de outra têm que ter verbos, têm que ter substantivos, tem que ter uma forma de juntar essas duas coisas, né? Substantivos e verbos, e aí por outro lado ela também vai ter adjetivos que podem ser derivados dos verbos e dos substantivos e Tá, não sei mas o quê assim, e tal. Eu acho que o pessoal tem que falar a norma culta ou pode falar assim, de qualquer jeito mesmo? Eu acho que não tem como dizer isso aí, assim. Porque depende, né? Porque em cada momento da vida a gente fala de um jeito específico. Ninguém fala... Quando muda o interlocutor, muda a forma de expressar as coisas, né? Porque não tem nada mais idiota do que ver um adulto falando com uma criança como se fosse uma criança, certo? Mas também não tem nada mais idiota do que ver um adulto falando com uma criança como se ele estivesse falando com o presidente da República. Aí no meio existe
uma outra coisa. E, na verdade, existem várias outras coisas aí no meio, porque o interlocutor interessa muito, né? A forma como eu me dirijo. E ninguém fica pensando muito nisso quando vai interagir com qualquer pessoa, assim. A gente não fica pensando, agora eu vou usar um registro tal aqui de língua, não vou usar esses advérbios. Tá, mas então a língua vai ter uma forma, vai ter uma língua formal e necessariamente tem que ter uma informal para formal existir. Ao contrário, diria o Eugen Rosenstock-Huessy. Diria que não, primeiro tem que ter a língua formal, depois vem a informal. Essa é a tese dele, né? Essa é a tese dele. A tese é que a linguagem informal é uma degeneração. Tá, então mas não é mal existir a linguagem informal. É uma coisa até necessária. Não, que não é um mal. Não é um mal. Mas é uma necessidade em sentido filosófico, né? Não a necessidade que nós temos. É que se existir a linguagem formal, necessariamente existirá a informal. Certo. Acho uma questão da condição humana. E a linguagem jornalística é uma linguagem tem que ser formal ou ela pode ser informal? Eu acho que nem é nada. Pra quê, né? Daí o cara quer informação, né? Ele quer ganhar uma forma... Como dizia um amigo meu, a imprensa nem era para existir. Tem várias pessoas que pensam nisso. A tese filosófica é que, como não é uma coisa que sempre existiu, não é necessário que ela exista. Exatamente. Momento... E assim é com tudo, né? Não é necessário que exista tecnologia de ponta que existe agora nos nossos tempos. Assim, né? Não é necessário. Não é necessário. Porque não é muito diferente do que fazer uma carroça com umas rodas ali melhor. A linguagem jornalística é um meio termo ali. É um aparato técnico como qualquer outro. Só que realmente a linguagem de uma sociedade como um todo não pode se resumir na linguagem jornalística, como acontece agora. Como aconteceu. Que a linguagem jornalística deve ser a linguagem dos artigos universitários. Ou pior, né? Na verdade. Acho que é até pior. É até pior, na verdade. Nos casos é pior. A linguagem dos artigos universitários é para ser muito mais parecida com uma equação matemática, né, do que com uma é para ser algo para ser falado para outra pessoa. Parece assim que não é uma outra pessoa que vai ler, mas sim um computador que vai compreender ali aquelas palavras e tal. Elas têm que ser todas amplamente objetivas e não pode haver nenhum tipo de algo que possa ser considerado subjetividade, né? Ou no jornalismo hoje, de um certo modo, parece que não pode haver subjetividade também. Mas, como a gente sabe... Não, mas só existe subjetividade. Exatamente, só que é mascarado, né? Tem uma forma esdrúxula ali... A enviesar totalmente, né? Assim, tudo... a realidade pouco importa em todo o discurso jornalístico. Assim. Porque, primeiro, que não tem espaço. Né? A realidade, por mais simples que seja, ela é de uma complexidade tão grande que eu não tenho espaço assim, num artigo ou num videozinho de 3 minutos para expor a realidade. Né? Existem várias coisas acontecendo ali, né? Então, no mínimo, assim, para cada notícia, se eu quiser tratar bem daquele tema, eu preciso escrever um livro de 300 páginas. Né? Porque tudo hoje é etmema, né? Ou meme. Meme ou meme. Etmema ou meme. Não, mas já começa que aí o pessoal não sabe o que é etmema. É uma conclusão. Para isso, coleção de artes liberais aí, né? No 4º volume. 4º já? 4º... o terceiro vai nascer aí, né? Não, no 4º volume eu digo que já teremos ali retórica. Sim. E aí já trataremos já está de praticamente pronto ali, está sendo tratado. Né? O Intimema vai ter um capítulo especial ali, escrito pelo professor Mário Lucas Carboneira. Tu vai escrever ali no início. Vai dar um jeito ali. Não, só pra gente dar esse exemplo aí pro pessoal. Mas aí. Fica essa pulga atrás da orelha, assim, o que é um intimema, né? Vamos atrás. Mas é o que nós temos hoje em dia, normalmente é um intimema. Que não é algo mal, mas nós ficamos nisso, né? Nós acabamos discutindo através somente de... Não, o problema não é o intimema, é o cara não saber que é um intimema e achar que aquilo é toda a realidade. Ou simplesmente ir lendo sem atentar no que tá. Porque o intimema é um raciocínio que não está completo ali.
E é a parte que não aparece. As premissas estão ocultas, é isso? E a parte que não é um argumento de premissas ocultas. Sim, só que o problema é quando o cara não sabe que tem uma premissa oculta e vai lendo e vai absorvendo. Não, o problema é quando o cara ele faz questão de ele supor as premissas ocultas em qualquer coisa que ele assista. Por exemplo, tá lá o cara na Alemanha fazendo uma live, aí entra a polícia e prende o cara e ele diz assim, meu Deus, ele estava falando contra o lockdown e aí foi preso por causa disso. E sai... Certo? Ai, não é, porque falta verificação dos fatos. Não, não é que falta verificação dos fatos. Falta tu ter vergonha na cara e parar de sair achando qualquer coisa a partir de informação nenhuma. Exato. Certo? Fez ali né, o cara sai dizendo qualquer coisa sobre qualquer coisa. Né? É que na Alemanha, se o cara baixar alguma coisa no torrent, o pessoal já vai na casa do Exatamente, está certo. Agora, o sujeito foi preso porque... Agora, eu tô dizendo isso porque estão falando de linguagem jornalística, né? Ele foi preso porque estava falando contra o lockdown e ele era médico e não sei o que. Não era médico. Estava falando contra o... Não, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu já saindo assim e pronto, né? Depois que isso aí viralizou dessa forma assim, nunca mais, né? Nunca mais. E aí já era, assim. Então, qual é que é a real do cara ali, então? A real do cara ele tem processo, não era contra ele, né? A casa dele havia sido indicada, não estava sozinho ali. Ele tem já processo de investigação por tráfico de drogas, né? Ele é um cara assim que faz uma coisa meio alternativa, ele fala sobre vitaminas e alimentação alternativa e não sei o que, e essas coisas assim, certo? E tinha um processo por tráfico de drogas envolvendo um amigo dele ali, alguém que estava também na casa, né? Isso aí é o que apareceu, assim, é a nota da polícia alemã, né? E coisas mas será do que tipo. isso aí não é só uma Depois, historinha que os Illuminati inventaram para esconder o negócio? Não tem nenhum outro vídeo ele falando, não tem lugar nenhum ele falando sobre lockdown e coisa assim, ele nem trata desses temas, ele fica falando só de vitaminas e coisas assim. Ele não é médico, certo? Ele é doutor não sei do que, mas ele não é médico. Então, tá tudo errado, assim, né? Doutor em quê? Doutor em comportamento canino. Pode ser, qualquer coisa assim, né? Mas, enfim, né? Daí o sujeito já vai dizer, através disso que eu disse, assim, ele está defendendo, né, a polícia alemã. Obviamente, né? Porque todo mundo que ouviu eu falar agora diz, eu estou defendendo a polícia alemã. Polizei! Né? E assim vai a coisa, certo? Polizei. Polizei. Fala em alemão. Polizei. E tudo tem que ter, né? Tudo tem que ter uma saída ali, né? Tudo tem que ter uma espécie de um viés, obrigatoriamente. Então isso é uma coisa comum, isso já é lugar comum, né? O que a gente diz assim, tu pega aí uma discussão qualquer que tu vai fazer na tua família, que tu diga, sei lá, isso é assim. O pessoal tende a pensar, mas tu tá falando contra ou a favor desse negócio? Então, calma aí, eu tô só descrevendo aqui o que eu enxerguei e tal. Bom, porque a gramática, ela sempre tem que ter um a favor ou contra, né? Tu aprendeu isso no colégio, tu tem que prescrever a redação, tu tem que te posicionar. Exatamente, exatamente. Então tu aprende na tua aula de gramática a te posicionar, assim. Como do quê? A gramática não ensina a pessoa a se posicionar e nem nada disso. A gente entra naquele ponto de como que a linguagem é por falta de uma espécie de educação que a linguagem se estraga, ou é porque aconteceu sim uma educação que estragou a linguagem. Isso é muito bom. Então a gente pega esse assunto, isso é muito interessante, ó. Por que a linguagem se estragou nesse sentido? Porque lá no colégio, a criançada lá com 10 anos de idade entendeu que ela vai ler ali uma resenha, vai ler ali Aqui na minha época era da Marta Medeiros, né? Pega uma resenha ali da Marta Medeiros e tal. E dali ela tem que dizer se aquilo ali é a favor ou é contra um determinado assunto, ou se ela é a favor ou contra aquele determinado assunto da própria criança. Então ela que nunca ouviu falar, às vezes, do problema lá, pega um texto jornalístico, nunca ouviu falar do problema dos pets, sobre os maus tratos aos pets e coisa assim e tal. E aí ela
ela obrigatoriamente tem que emitir a opinião dela, e é claro que ela vai dizer o quê? Ela vai dizer assim, não, nunca. Maltratar os bichinhos. Aí que tu falou, olha aqui, primeiro que não é nem gramática, né? O nome da matéria é português, cara, tem medo da palavra gramática. Mas ok, vamos dizer que o cara aprenda a gramática no português. Mas o problema é que isso aí de tomar posição não pertence à gramática, pertence à retórica. Tem cadeira de retórica? Não. Então como é que o cara vai tomar posição? Se ele não sabe nem como é que funciona um argumento. Não tu tem que ser um lógico, né, estrito para falar sobre qualquer coisa, mas tu tem que conhecer no mínimo retoricamente como funciona o argumento. Tem que entender como é que é a mínima estrutura daquilo ali. De onde veio. Não, porque senão fica só uma coisa verbal mesmo ali. Tem os pets aqui, tem um problema. Já tá embutido a resposta na colocação ali, né? O problema dos pets. Mas tem algum problema mesmo? Realmente é um problema. Exato. Ou é um problema. Já começa assim, né? É possível solucionar o problema? Tudo isso já tá fora, assim. Tem um problema e tu tem que achar do alto da tua sabedoria ali, de 10 anos, tu tem que achar 10 anos de idade, tu tem que escrever um texto aí de umas 8 linhas aí pra, criticando. E aí o problema tá ali no nível do adúltera ou adultera. Normalmente é aí que está o problema, né? E aí depois que eu decidi tudo bem o que é adúltera e o que é o verbo adulterar, né? É saber exatamente isso, né? Principalmente quando depende de uma tomada de decisão tão importante ali como né? Se o sujeito vai se casar com uma mulher ou com 3. E quando aquela passagem não, mesmo se ele tivesse... não consegue nenhuma para casar, não conseguir 3. Ainda que se ele estivesse certo em qualquer uma das alternativas, né? Porque não... Mesmo que ele tivesse interpretado certo, entendido certo o texto, quanto à ortografia, ainda estaria com a semântica ainda desviada, né? E é isso que se estuda em gramática, né? Ortografia, semântica, essas coisas todas, né? São essas as coisas que nós temos aí. Mas você se resolve com leitura, né? Não se resolve escrevendo nada. Sim. Sim. Primeiro tu tem que entender codificar vários textos até tu começar a falar. A questão é que escrever alguma coisa que vale a pena. Mas como exercício é bom escrever, porque o sujeito ele percebe o quão difícil é o processo. Sim, mas o exercício justamente que está envolvido no... Justamente, aí tu vai colocar ali a criança em frente a um desafio, que é emitir uma opinião para praticar a escrita, quando ela poderia simplesmente estar copiando. Ela poderia... Muda umas palavras aí. Existe um outro nível anterior a tu emitir uma opinião, que é tu fazer uma descrição. Exato. Só descreve a realidade. Que opinião, mano, é opinião. Não tem que dar opinião sobre nada. Mostra aí o que tu enxerga. Por isso que os professores transformam a sala de aula numa balbúrdia, né? Porque fica incentivando as crianças a falar dos negócios que ela não entende nada. Ela fica inventando muita história maluca e conversando e aí vira balbúrdia mesmo. Espírito crítico. Espírito crítico. Pega aí, faz aí só, modifica aqui, Pega aqui esse textinho aqui de 10 linhas e troca todos os adjetivos por um mais próximo. Pronto. Já é uma atividade. Ela vai, aqui eu não vou usar bonito, vou usar lindo. Não, mas lindo é forte demais. Quem sabe eu uso, então, agradável. Porque lindo parece... Ameno. Então, isso aí já é um exercício, né? Não, eu vou querer fazer a criança pensar ali sobre o... vê aí, diz aí do que aconteceu aí no final de semana e se teve alguma coisa que foi... uma coisa que alguém falou que era preconceito. Acabou com a vida da criança. Acabou. Vai virar um chato. No mínimo. Ai. Muito bem, gurizada. Muito bem. Acho que né? A pauta era meio pobre aí. Mas deu pobre. Mas deu pra ele. Aqui, a pauta é pobre. Isso aí, a pauta era pobre. Um abraço pro Humberto Gessinger. Poeta. Isto aí, então... Vocês viram que no vídeo dos brasileirinhos os caras tocaram o Astronaut de Mármore? Eu não vi, tu falou? Mas essa é do nenhum de nós, não podemos confundir. Sim, rival. Não, mas é o mesmo. Uma coisa, ou o sujeito é fã do Engenheiros da Bahia, ou é do nenhum de nós. Não pode ser dos dois ao mesmo tempo, cara. Tu não sabe disso. Isso é tipo ser fã do... Isso é tipo ser fã do Metallica. Eu gostava mais do nenhum de nós e do TNT. Tua cara não é tu não tem cara de quem gostava de nenhum. Não, eu gostava mesmo do Gaúcho da Fronteira, do Serranos.
Mas aí, como tinha o pessoal Oswaldino e Carlos achava o Magrão. negócio meio de grosso, assim, né? O cara muito antiquado e coisa e tal. Daí eu escutava umas musiquinhas, né? E do Megadeth, olha aí, eu lembrei, ó. Legião Você for Urbana, do coisa Metallica e do Megadeth ao mesmo Megadeth. tempo. Quero Isso é- descansar. Até pra ir ver. Ai, Já que tá o podcast Você chato foi do Sex mesmo, Pistols vamos e do cantar uma Ramones? música Pô, né, vocês melancólica, que Como é é pra que é? gente se Do suicidar Sex mesmo. Pistols e do Ramones também não tem uma, sei lá, tem um Ramones? negócio assim. Tem música, sim. Não, Tá, não, vamos não, terminar com música então, aí pelo menos pra ter... Música. Não perder totalmente o Música. podcast. Olha só. Não existe. Essa é uma questão, né, cara? Não, o teu gosto musical não vai fazer de ti um sujeito melhor ou pior, pelo amor de Deus. Pare com essa história aí que eu escuto isso, eu escuto aquilo e tal, né? Já tive que ouvir, né? Minha esposa já teve que ouvir quando trabalhava numa escola de educação infantil, assim, não, porque o meu filho... Eu sei que vocês cantam essas canções infantis aí na escola, mas o meu filho em casa, a gente sempre, né, procura manter o nível e ele só escuta Paul McCartney, não sei o quê. Ah, cara, pelo amor de Deus, isso não vai te enobrecer, né? Qual Não é a uma diferença causa. de Paul McCartney e nenhum de nós? Eu não sei. Opa, Olha aí. desculpa. Tá aí o Vivaldi, né, o padre roxo. Não, é que o pessoal gosta de ficar olhando aqueles vídeos de pessoal, né, fazendo um monte de coreografia, coisa e tal, e dança de rua e não sei o quê. Que, não, isso aqui que é animado e que é moderno. Isso. Mas eu gosto dessas mulheres aqui tocando violino, olha só. Não, Inclusive nesse vídeo especificamente elas estão usando um arco barroco, né, e instrumentos de época mesmo ali, são violinos barrocos e tudo isso, né. Então, isso exige um pouco mais do corpo, assim, porque anatomicamente, ergonomicamente, Não, os olha ali a velhinha instrumentos ali, eles não são... Vê que aquela ali tem até um paninho ali e tal, para poder sustentar no pescoço aqui. E ela fica se Então rindo toda ali. são instrumentos originais esse aí, né, não são instrumentos modernos, assim, são instrumentos construídos segundo os critérios ali do século XVII ainda, né. Esse é o cravo ali, o cravo bem antigo também, coisa assim vai, né. Mas esse é o Vivaldi, então, né, Vivaldi, para terminar aqui o nosso podcast hoje, o nosso podcast do Instituto Hugo de São Vítor, que foi o mais caótico até agora, talvez porque é o quarto podcast que nós estamos gravando hoje aqui, tentando matar 2 coelhos com uma caixa d'água, já que um dos nossos integrantes aqui vai para Fortaleza C, agora amanhã, então desejamos aí tudo de bom para o Eduardo Rocha na sua viagem à terra de Renato Aragão. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui no podcast do Instituto Hugo de São Vítor, com o patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor, Escola Clássica, Sociedade Chesterton Brasil. Até a próxima. valeu!